A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus, Tempo Central, na cidade de Mombaça. Passando para desejar a todos uma boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 10 de julho, e estamos gratos a Deus por mais o privilégio que Ele nos dá de poder desfrutar de uma palavra. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, tomou uma toalha, cingiu, depois pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão, Pedro, e lhe disse: Senhor, lava-me tu os pés a mim? E respondeu Jesus e disse: O que eu faço não entendes tu agora, mas o saberás depois. E disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E disse Simão Pedro: Senhor, não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estás limpo, mas não todos. Graças a Deus, estamos diante de um texto bastante familiar de todos que apreciam ler a Bíblia Sagrada. O capítulo 13 de João fala quando Jesus Cristo agora lava os pés aos discípulos, e quando nós observamos esse texto, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida espiritual. A primeira lição que queremos pontuar nesta noite, versículo 1 e 2 diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Aqui podemos pontuar uma primeira aplicação para a nossa vida. É que o amor de Jesus Cristo é um amor incondicional. O versículo 1 diz que ele amou até o fim. Quando nós observamos o cenário do texto que lemos, a Bíblia diz que Jesus estava no cenáculo com 12 discípulos. E entre os 12, um havia de traí-lo. Mas o que me chama a atenção é que o fato de o traidor estar entre os 12 não mudou o propósito do amor de Jesus. E com isso ele vem nos ensinar, vem nos chamar a fazer um exame de consciência, porque nós sabemos que o nosso amor é diferente. O nosso amor é um amor condicional, que está atrelado a coisas, às ações, mas a Bíblia vai dizer que o amor de Jesus Cristo é um amor incondicional. O amor de Jesus Cristo não é movido pelas circunstâncias. Independente de o traidor estar ou não estar, a Bíblia diz que ele amou até o fim. Quando nós observamos o texto de Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19, o texto dos 10 leprosos que foram curados, Jesus sabia do coração daquele homem. Jesus sabia que diante daqueles 10, só um voltaria para agradecer, mas nem por isso ele deixou de curar, porque o seu amor é um amor incondicional. Ele não faz esperando em troca. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Glória ao nome do Senhor. Quando nós observamos o texto, podemos pontuar uma segunda aplicação para a nossa vida. Versículo 3 ao 5 diz: E Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus,
Levantou-se na ceia, tirou as vestes, tomou uma toalha, cingiu-se, depois pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés ao discípulo e enxugar com a toalha que estava cingido. Aqui pontuamos uma segunda aplicação para a nossa vida. É que Jesus vem nos ensinar que, independente da posição que temos, precisamos ser humildes. O versículo 3 diz que o Pai havia depositado nas suas mãos todas as coisas. Quando nós olhamos para o texto de Filipenses, quando a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser Deus, mas humilhou-se, esvaziando a si próprio, deixando o seu trono, tomando a semelhança de homem e vindo à terra. Então ele vai nos dar o exemplo que nós precisamos vivermos uma vida de humildade. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, em Tiago capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Muitas vezes temos tão poucas coisas e pensamos que somos alguma coisa. Mas o texto diz que Deus havia depositado na mão dele todas as coisas. Mas ainda assim, ele tira sua roupa, cinge-se com a toalha, pega uma bacia e lava os pés aos discípulos, nos dando o exemplo de humildade. Nós precisamos sermos humildes, porque a Bíblia diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você se lembra do capítulo 5 de 2 Reis? Do texto que fala de Naamã leproso, um homem totalmente arrogante, prepotente, cheio de direito, necessitava do milagre, um homem leproso, não tinha medicina para curar a lepra. Agora ele vai até Eliseu, Eliseu diz: vá no Jordão e dê 7 mergulhos. Ele fica indignado, diz: eu pensei que ele ia sair, bater continência, passar a mão em mim, fazer uma oração e eu ficaria curado. E hoje, infelizmente, tem muitas pessoas sofrendo da síndrome de Naamã. Só quer do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Mas nesta noite, Jesus vem nos ensinar que o caminho da vitória, o caminho da bênção é o caminho da humilhação. Porque ele disse que o último seria o primeiro. Quem desce, subiria. Quem dá, receberia. Então que nós possamos ter Jesus como exemplo, deixar de lado a arrogância, a prepotência, a altivez, o egocentrismo e vivermos dentro da dependência do Senhor Jesus Cristo e enquadrado na sua palavra. Uma terceira verdade que queremos pontuar nesta noite. Versículo 6 diz: aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim. E respondeu e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse Pedro: nunca me lavarás os pés. E respondeu Jesus: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. E disse Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Aqui podemos pontuar uma terceira aplicação para a nossa vida. É que Jesus vem nos ensinar que o ato de servir não diminui quem somos. O ato de servir não diminui quem somos. Versículo 6, Pedro disse: Senhor, tu vai lavar os meus pés, como quem diz: tu és o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer em Mateus 20 e 28, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Pedro ficou escandalizado quando viu Jesus Cristo cingido em uma toalha e com a bacia de água lavando os pés dos discípulos. Porque o ato de servir é se colocar na disposição de Deus. E eu te convido esta noite para se colocar na disposição de Deus. Quando eu falo em servir, eu me lembro de 1 Reis,
capítulo 17, versículo 8 a 14, que fala da viúva de Serepta. A viúva ali simboliza a igreja. Eliseu simboliza Cristo. E Eliseu disse, faça primeiro para mim. E aquela viúva não se hesita em servir a Eliseu. Ela serve. E depois que ela serve, ela é servida. Aí ele diz, a partir de hoje não faltará o azeite na botija e a farinha na panela. A crise é grande, a escassez é grande, mas toda manhã, quando tu abrir a botija, vai ter azeite. Quando destampar a panela, vai ter farinha. Então nós precisamos servir. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Uma quarta verdade que queremos pontuar. Versículo 12 diz, depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse-lhe, entendes o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Aqui nós podemos pontuar uma quarta aplicação para a nossa vida. É que Jesus vem nos ensinar que a teoria tem que vir caminhando junto com a prática. Jesus não era cheio de demagogia. A Bíblia diz que ele nos ensinava fazendo. Tem muita gente ensinando a fazer, mas não faz. Mas nós precisamos entender que a teoria caminha junto com a prática. Nós precisamos não só falar em palavras, mas fazer em ações. Quando eu olho para o capítulo 3 de Atos, versículo 7, a Bíblia vai dizer que Pedro e João determinam a cura àquele paralítico. Diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus anda. Depois de determinar a cura, a Bíblia diz que eles estendem a mão e levanta o paralítico. Glória ao nome do Senhor. Então, além de ministrar a cura, além da teoria, tinha a prática. Eles estenderam a mão e levantaram o paralítico. Você lembra de Marcos capítulo 2? Aqueles 4 homens que conduziram aquele paralítico até o templo. E quando chegou ali o templo lotado, não puderam entrar. A Bíblia diz que tão somente eles não só levaram ao templo, mas ainda carregaram ele até ao cume do templo, acima no telhado. Glória ao nome do Senhor. E nós precisamos, irmãos, deixar de hipocrisia, deixar de demagogia. Tem muita gente dizendo, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Mas nesta noite Jesus vem nos ensinar que além de fazer, além de falar, precisamos fazer. Além de dizer, precisamos executar. Ele deu o maior exemplo, disse, se eu sou mestre, eu lavei os vossos pés. Por que vocês não querem lavar os pés um dos outros? Então nesta noite, que nós possamos aprender com Jesus. Que não tenhamos somente a teoria, mas que coloquemos em prática. Que possamos evidenciar todos os ensinamentos de Jesus. Porque a maior pregação não é com palavras, mas é com ações. Muitas vezes eu não prego com palavras, mas as minhas ações, a minha motivação, aquilo que eu faço, faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Então, nesta noite, que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos desfrutar e aprender mais do Senhor Jesus Cristo. Amém.